Você foi ensinado a ser bonzinho demais, a obedecer, baixar a cabeça, aceitar tudo em nome da virtude. Mas e se eu te dissesse que essa bondade pode estar te mantendo fraco? Nietzsche chamava isso de moralidade dos escravos. Um sistema que parece correto por fora, mas que na prática anestesia a vontade, corta a ambição e desliga o potencial. A maioria das pessoas vive assim a vida inteira, sem nem perceber que está presa. Poucos rompem esse molde, poucos recusam o papel que a sociedade escreveu para eles. Tommy Shelby é um desses. No caos, na perda e na ruína, ele não se rende, ele se reconstrói. Um tipo de homem que Nietzsche reconheceria como alguém em direção ao além do homem. Aquele que cria seus próprios valores quando o mundo desmorona. Mas existe algo que ninguém gosta de admitir. Ninguém se torna esse tipo de homem sem pagar um preço brutal. Tommy perdeu a mãe, perdeu a esposa, perdeu a filha. A guerra levou o que restava. A inocência, a alegria, a vontade de viver, até a capacidade de sentir. Por trás do poder, da frieza e do sucesso que tantos admiram, existe um vazio. E se você quer realmente entender a filosofia que sustenta Tommy Shelby, vai precisar fazer algo desconfortável, questionar tudo aquilo que você sempre aceitou como certo. Talvez isso não seja novidade, mas vale lembrar de onde Tommy Shelby veio e até onde ele chegou. Ele nasce na base da hierarquia social e passo a passo se transforma em empresário, político e um dos homens mais influentes da Inglaterra. Essa ascensão, porém, não acontece pelos caminhos que a sociedade chama de corretos. Ela acontece pelo crime. No início são negócios pequenos, quase invisíveis. Apostas ilegais em corridas de cavalo, cobrança de proteção, extorsão. Com o tempo o alcance aumenta. Entram o tráfico de armas, o contrabando de álcool e mais tarde algo mais perigoso: o serviço direto aos verdadeiros donos do poder. Tommy passa a trabalhar para políticos, militares e figuras da elite. Pessoas que mantêm as mãos limpas em público, mas precisam de alguém disposto a fazer aquilo que elas jamais assumiriam. Ele se torna esse homem, o intermediário entre a violência necessária e a imagem respeitável do Estado. E para Tommy nada disso é estranho ou condenável. Ele não enxerga seus atos como imorais, porque sua visão de mundo é brutalmente pragmática. Para ele, o mundo não funciona com base em justiça, e sim em sobrevivência e ascensão. Todos fazem o que precisam fazer para subir. A diferença é que poucos admitem. Em determinado momento, ele afirma sem hesitação: eu sou um empresário. E sua lógica é simples. Empresas existem para oferecer aquilo que as pessoas desejam ou precisam, independentemente do julgamento moral sobre o produto. Em outra conversa, Grace expressa o incômodo de estar fazendo algo que considera errado. A resposta de Tommy é direta e perturbadora. Todo mundo se prostitui, Grace. Só vendemos partes diferentes. Para Tommy Shelby, não existem categorias fixas de bem e mal. O mundo é caótico, desigual e profundamente injusto, e ninguém será recompensado apenas por seguir regras. Na visão dele, quem ainda precisa dessas regras se apega à ideia reconfortante de que existe uma ordem moral invisível protegendo os justos. Para Tommy, isso não passa de uma ilusão, mas Tommy Shelby nem sempre foi esse homem frio e calculista. Antes da guerra, ele era diferente. Sorria com facilidade, acreditava nas pessoas e carregava uma noção clara de certo e errado. Era idealista. Quando se voluntariou, não o fez por obrigação, mas por convicção. Acreditava que estava defendendo algo justo, algo maior do que ele mesmo. Essa ilusão não sobreviveu ao campo de batalha. Na guerra, Tommy descobre rapidamente que não existe honra alguma. Ele passa dias enterrado na lama, respirando o mesmo ar contaminado por fezes, sangue e gás venenoso. O som das explosões nunca cessa. Ele vê amigos morrerem, vê ratos se alimentarem dos corpos antes mesmo que eles esfriem. Às vezes precisa matar com as próprias mãos. Em outras, escuta um companheiro implorar por ajuda e não faz nada. Não por crueldade, mas porque sabe que salvá-lo é impossível. Sobreviver exige escolhas que não deixam espaço para a consciência tranquila. Ali tudo que lhe ensinaram sobre moral desmorona. Se antes tirar uma vida era um crime, agora é um dever. A empatia, que um dia foi considerada virtude, passa a ser um risco. Sentir demais significa morrer mais cedo. E pouco a pouco, Tommy compreende a verdade mais amarga de todas. Aquele massacre que levou tantos amigos não foi causado por valores nobres ou ideais elevados. Foi fruto do ego, da ambição e dos interesses de poucos homens que jamais pisariam na lama. Quando a guerra finalmente acaba, Tommy volta para casa como herói. Recebe medalhas por coragem, honra e sacrifício. Exatamente aquilo que um dia acreditou estar buscando. Tommy não sente orgulho. Ele não as guarda como lembrança, ele simplesmente as joga no rio. Depois disso, esperam que ele se reintegre, que seja um cidadão exemplar, educado, produtivo, que trabalhe, pague impostos e siga as regras de um sistema que se diz moral e justo. Mas Tommy já viu demais para acreditar nisso. Ele testemunhou em primeira mão como os poderosos ajustam a moral conforme a própria conveniência. O que hoje é chamado de virtude,
amanhã vira crime, se assim for necessário. As regras não são princípios, são ferramentas. Depois da guerra, o mundo já não se apresenta da mesma forma. Tudo que lhe ensinaram sobre como viver, no que acreditar e o que considerar certo ou errado, começa a parecer artificial. Uma encenação cuidadosamente construída para manter as pessoas calmas, obedientes e ocupadas, enquanto aqueles no topo seguem livre para fazer o que bem entendem. Nesse momento, Tommy deixa de acreditar. Ele não confia mais em sistemas que o traíram, não se submete a ideologias, governos ou valores impostos de cima para baixo. E se tudo é no fim das contas uma construção humana, ele prefere assumir o risco, o peso e a solidão de criar o próprio caminho, em vez de viver ajoelhado dentro de uma mentira confortável. Esse modo de enxergar o mundo não é aleatório, ele tem nome: niilismo. A palavra vem do latim nil, que significa nada, e como todo, ismo não é um sentimento passageiro, é uma filosofia. Em termos simples, o niilismo parte de uma ideia dura. Nada possui significado absoluto por si só. Isso inclui tudo aquilo que normalmente tratamos como garantido: bem e mal, regras sociais, hierarquias, valores morais. Segundo essa visão, essas coisas não existem como verdades naturais ou universais. Fora da mente humana, elas não passam de construções. São histórias criadas para organizar o caos, dar direção à vida e tornar o mundo suportável. O problema é que quando essas histórias entram em colapso, o que sobra é o vazio. À primeira vista, isso parece algo distante, coisa de filósofo antigo, mas na prática o niilismo está muito mais presente do que parece. Muita gente pensa de forma niilista sem nunca ter lido uma linha de Nietzsche. Quando alguém sente que ser uma pessoa boa não adianta, quando percebe que instituições são corruptas, quando conclui que tudo é manipulado, quando olha para a própria vida e tem a sensação de que nada faz sentido. Isso já é niilismo em ação. Se você já se sentiu assim, então compartilha dessa visão. Essa é a base do mundo de Tommy Shelby e também o nosso. É nesse vazio que Nietzsche entra em cena. Quando ele afirma que Deus está morto, não fala de religião em si, mas de algo mais profundo. A fé deixou de organizar o mundo. As pessoas continuavam repetindo valores antigos, mas eles já não guiavam decisões reais. E quando esse fundamento cai, tudo cai junto. Tommy compartilha exatamente dessa visão. Para ele, moral não é virtude, é adestramento. Um código criado para manter quem está embaixo calmo, previsível e obediente, enquanto quem está em cima ignora as próprias regras. Quando ele percebe isso, Tommy cria as próprias regras e vive de acordo com elas. Isso não o transforma em um homem justo, transforma em alguém que vai até onde poucos têm coragem de ir, abandona valores herdados e assume controle total da própria vida. Algo muito próximo do que Nietzsche chamou de super-homem. Não alguém perfeito, mas alguém que não terceiriza a própria existência. Tudo que acontece, bom ou ruim, é responsabilidade dele. Ele aceita esse peso sem pedir desculpas. Ele veio de um mundo que dizia a mesma coisa para todos como ele: contente-se com pouco, obedeça às leis feitas por outros, aguente agora para ser recompensado depois da morte. Tommy recusou, viveu segundo as próprias regras e ultrapassou limites que o sistema jamais permitiria que alguém como ele sequer imaginasse. Não porque fosse especial, mas porque parou de aceitar o lugar que lhe foi designado. Mas essa escolha tem um custo e um risco. Quando o indivíduo passa a agir apenas segundo a própria vontade, não existe garantia de ordem. O mesmo impulso que constrói impérios também destrói cidades. Napoleão, admirado por Nietzsche, foi gênio estratégico e um homem responsável por incontáveis mortes. Um mundo cheio de Napoleões não sobreviveria. Esse é o dilema real. A filosofia de Nietzsche impulsiona a grandeza individual, mas pode colocar a coletividade em risco. Agora vem a parte que não é confortável. Isso não é sobre concordar ou discutir de Nietzsche, nem sobre admirar Tommy Shelby. É sobre você. Porque assim como ele, você também cresceu dentro de um sistema que decidiu antes de você o que pensar, o que acreditar, o que estudar e o que tipo de vida considerar aceitável. A pergunta é simples, mas quase ninguém tem coragem de fazer. Quantas das suas ideias são realmente suas? E quantas você apenas herdou sem questionar? Olhe ao redor e seja honesto consigo mesmo. Isso já é mais do que a maioria ousa fazer.